Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje nós vamos entrar em 1 Reis, capítulo 16. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Quero colocar para vocês aí que nós vamos falar sobre várias dinastias e a decadência espiritual dos reis. Aqui no capítulo 16, estamos dizendo o seguinte. No capítulo 16, do 1 ao 7, estes versículos registram a profecia de Jeú contra Baasa, embora não tenhamos conhecimento de como aconteceu estas palavras que foram cumpridas do versículo 4. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e que dele morrer no campo as aves comerão. Então a mesma profecia que foi dada a Jeroboão foi dada ao rei Baasa. Então, que se eles morressem na cidade, os cães os comeria. E então a dinastia de Baasa ia ser consumida por causa de tanto pecado que ele cometeu. E aqui, gente, continua do 8 ao 14, o quarto rei do reino do norte foi Elá, filho de Baasa. Governou como um rei perverso durante quase 2 anos. Um dia, quando estava bêbado, foi assassinado por Zirim. Zirim procedeu então a eliminar todos os sobreviventes da casa de Baasa. E com isso se cumpriu a profecia de Jeú, do verso 16:3, que está escrito assim: E eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. E aqui, gente, também, e assim acabou a dinastia de Baasa, chegou ao fim. Não tinha nenhum herdeiro mais. Aqui, do 1 Reis 16, do 15 ao 20, Zimri foi o 5º rei de Israel, mas reinou apenas 7 dias. Quando o povo descobriu o que fizera a Elá, escolheram Onri como comandante e se rebelaram. Zimri tinha capturado, por isso, optou pelo suicídio, incendiando o palácio onde estava. Então ele colocou fogo lá. Agora, do versículo 21 ao 28, com o vazio de poder criado pela morte de Zirim, metade do povo de Israel seguiu Onri, a outra metade seguiu a Tibni. Onri, no entanto, agiu com rapidez e se livrou de Tibni. Onri, com o 6º rei do norte, perpetuou a apostasia de Jeroboão. Então, aqui continuou a apostasia, cada vez mais se apostatando da fé. No verso 24 de 1 Reis 16, Samaria, a realização mais notável de Onri foi a construção da nova capital, Samaria. Siquém foi a capital das 10 tribos do norte por um curto espaço de tempo, conforme está escrito em 1 Reis 2:25. Então Jeroboão mudou para Tirsa, conforme o verso 14:17, onde permaneceu até que Onri a mudasse para Samaria. A localização de Samaria a tornava quase inatacável, resistiu a ataques violentos, até que foi finalmente capturada pelos assírios em 722 a.C. Samaria foi recolonizada por estrangeiros, nós vamos ver mais à frente, que trouxeram consigo práticas idólatras, os casamentos mistos desses estrangeiros com judeus nativos criaram uma raça mista conhecida como
samaritanos, e a qual era odiada pelos judeus de sangue puro da época de Jesus. Então os samaritanos não se davam bem com os judeus por causa desse fato aí que aconteceu. Vamos falar um pouquinho do rei Asa. Agora, gente, Asa começou a reinar em Judá enquanto Jeroboão ainda estava no trono de Israel. Agora nós vamos olhar Judá. Continuou a reinar no sul, enquanto o norte era governado pelos líderes Nadab, Baasa, Elá, Zenri e Onri. Asa ainda estava reinando quando Acabe, o sétimo rei e pior rei de Israel, começou o seu governo. Asa ainda estava reinando. Esse pior rei de Israel, ele casou-se com Jezabel. Essa esposa era uma zelosa partidária do culto a Baal. Ela era idólatra. E ao casar com Jezabel, Acabe acaba endossando esse culto idólatra e imoral no meio do povo de Israel. E aí, esse capítulo 16 aqui vai nos falar da profecia de Jeú contra Baasa, o rei de Judá. E aqui também vai falar da conspiração de Zírim, né? E Asa continuou reinando, porque Asa reinou 41 anos. Tá? Depois, Onri vence a Tibni e reina. E agora entra na história, ainda Asa estava reinando. Quando fazia 31 anos que Asa estava reinando em Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e Tirsa reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior de que todos que foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, como tinha feito pecar Israel, e irritando o Senhor. O Senhor ficou muito irritado mesmo com as suas vaidades. Quanto aos mais atos de honra, ao que fez e ao seu poder que manifestou, está na história do livro de crônica dos reis de Israel. Não na Bíblia aqui, tá? E aí, esse capítulo 16 encerra, né? Quando Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel. Ele é considerado o pior rei de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E seus dias em El, o Belelita, ele edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, o seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Num. Então aqui a imoral ficou bem exagerada quando ele casou com Jezabel. Por isso é considerado ele o pior rei de Israel. Aqui uma confusão, né, gente? Enquanto Asa estava lá reinando na maior tranquilidade em Judá, aqui no reino de Israel estava essa confusão. Cada rei que entrava era pior do que o outro. E no capítulo 16 encerra com isso que é o pior. Este é o capítulo
16 de 1 Reis. Então, aqui, enquanto a Asa estava reinando esse tempo todo com tranquilidade, passaram-se diversos reis por no meio desse povo de Israel, né? E o povo lá de Judá estava bem tranquilo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Não devemos cair, nos corromper com a idolatria, pois Deus abomina a idolatria. E todos os reis de Israel, até agora, eles se corromperam, caíram na idolatria, caíram na imoralidade, e eles só queriam poder, eles não queriam proteger o povo de Deus. E Deus queria que eles fossem reis que protegessem, mas era uma disputa de poder horrível no meio deles, né? Então isso irritou o Senhor Deus, porque eles não estavam querendo cuidar do povo, eles estavam levando o povo à idolatria, Isso não estava agradando ao Senhor. Enquanto o rei Asa estava no reino de Judá, fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Lá em Israel estavam esses reis terríveis, né? Estava Nadab, Baasa, Elá, Ziren e Onrem. Asa ainda estava reinando enquanto Acabe se tornou rei de Israel. Deixe o seu like e o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um. Que possamos aprender com as atitudes desses reis que não serviram ao Senhor. O rei Asa, ele tirou todos os ídolos de Judá, mas não tirou dos lugares altos, mas ele serviu ao Senhor. Isso foi muito importante mesmo. E isso que nós devemos fazer, mesmo que o mundo esteja corrompido, nós devemos continuar servindo e adorando ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fundo aí que eu deixei aí, para os irmãos verem, é a rodoviária de Nova Lima. Gostaram da foto? Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Amém?